Estava estudando, pedindo a Deus algo que pudesse falar com vocês. E veio então o livro de Pedro, eu comecei a lê-lo, estudá-lo. E eu quero aqui trazer aqui para vocês algumas orientações para que nós possamos colocar em prática na nossa vida. E se nós colocarmos em prática essas orientações, os fundamentos, os princípios que nós aprendemos com a vida de Pedro, nós teremos uma vida mais suave. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos que Pedro era uma pessoa que ele quis viver a sua vida da forma como ele imaginava. Nós fomos chamados por Deus para liderar a nós mesmos e, consequentemente, liderarmos outras pessoas, conduzirmos outras pessoas. E quando nós temos essa oportunidade de liderarmos a nós mesmos, nós temos também o livre-arbítrio para tomar as decisões que nós achamos melhor para a nossa vida. E por muitos anos, Pedro tomou a decisão de seguir os seus próprios caminhos, de liderar ele mesmo e de exercer influência sobre outras pessoas. Só que essa influência que ele utilizou, essa forma de liderança que ele usou para liderar ele mesmo e liderar as pessoas que ele influenciava, trouxe para ele vários problemas no decorrer da sua vida. Quando ele passa a entender que a forma de liderança dele foi errada, não foi uma liderança efetiva, comparada àquela que Jesus Cristo havia lhe mostrado, ele então toma o cuidado de colocar em prática as instruções, os fundamentos, os princípios que Cristo colocou para ele, e ele coloca em prática na sua vida, e então a sua vida ela muda, e ela se transforma em uma vida extraordinária e cumpre o propósito que ele havia sido para ser chamado por Deus para ser nessa terra. Cada um de nós temos um propósito nessa terra, temos um chamado nessa terra. A Bíblia diz: mas vós sois uma geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 9. Então Deus ele nos chama, além do amor que Deus tem por nós, Ele nos salvou não apenas para nós vivermos a eternidade com Ele, principalmente para vivermos a eternidade com Ele, mas também nos chamou para que nós pudéssemos anunciar a bondade de Deus para as nossas vidas. Pois outrora nós estávamos em treva, outrora nós não tínhamos direção. Mas a partir do momento em que nós conhecemos a Cristo e percebemos que a vida que nós levávamos era uma vida errada, uma vida que não iria trazer benefícios para nós em nada, nem nessa terra e muito menos no porvir, nós tomamos a decisão de seguir a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. A partir desse momento, da bondade, de todas as maravilhas que Deus ele faz nas nossas vidas, agora nós temos a missão de levarmos essa mensagem para outras pessoas. Então Deus ele nos salvou para vivermos a eternidade com Ele, mas também para nós anunciarmos essa salvação para aqueles que ainda não conhecem. E nós temos essa missão. Aí quando nós vamos analisar a vida de Pedro, nós vamos ver que Pedro, anteriormente, era um homem, um grande líder no seu raio de influência, e que tinha uma liderança meio precipitada. A vida dele era uma vida precipitada, era um homem violento, era um homem que tomava atitudes bruscas e que muitas vezes machucava pessoas emocionalmente. Era a forma de Pedro ser, a forma dele agir, porque a identidade dele, ela foi moldada de acordo com a circunstância, com a ascensão social em que ele lhe cercava. Você tem duas coisas que vão acontecer na sua vida: ou você influencia, ou você será influenciado. E naquele instante, Pedro foi crescendo e desenvolvendo um tipo de liderança que estava ali naquela ascensão social dele, que cercava ele,
que era brusca, que era aquela coisa peão, aquela coisa que falava, que bateu, levou e não leva desaforo para casa. Esse era o tipo de liderança que ele foi desenvolvendo no decorrer da vida dele e que causou para ele muitos prejuízos, diversos problemas, situações embaraçosas que impediu Pedro de viver todo o potencial que ele tinha até o momento que ele encontra Cristo. Impediu ele de ser uma pessoa extraordinária, de cumprir o propósito. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Qual é a forma que estamos vivendo? Qual é a identidade que nós achamos que somos? Quem achamos que somos? Identidade, ou seja, idem, ser igual a alguém. Quem você está sendo igual? Nós temos essa tendência a ser igual a alguém, mas nós fomos chamados para ser a imagem e semelhança de Cristo. O que nós precisamos é buscar ser igual a Cristo. A nossa identidade, ela tem que ser igual a Cristo. Se nós não prestarmos atenção nessa situação, nós sempre iremos querer ser igual a pessoas que estão à nossa volta, construindo a nossa identidade. Só que essa é uma identidade fragilizada e que nos momentos mais adversos que nós precisarmos, nós iremos frustrar, machucar pessoas, seremos machucados porque não conhecemos a nossa real identidade, que é a identidade de Cristo. Por Pedro ainda não conhecer a Cristo, não ter essa referência, ele criou a sua identidade baseada nas pessoas que estavam à sua volta. Aquelas pessoas que eram mais ríspidas, aquelas pessoas que eram mais abrutalhadas, bastante trabalhadoras, claro, certo, mas pessoas que não tinham um equilíbrio emocional. E ele agia de forma intempestiva, não tinha prudência, não tinha sabedoria, e ele só ia de mal a pior. Pedro era um homem tão abrutalhado que perdeu muitas oportunidades na sua vida. E quando nós olhamos para Pedro, ele se depara com o Senhor Jesus, e Jesus pega e chama ele para segui-lo. E ele então passa agora a seguir a Cristo, porque ele achou algo interessante. O nosso espírito, ele quer buscar a Deus, mas a nossa carne, a nossa alma, ela quer viver as coisas do mundo, as paixões do mundo. Mas a partir do momento em que ele conhece a Cristo, ele aproxima de Cristo, então o desejo, a vontade de ser como Cristo, de fazer como Cristo, ela é gigante, mas muitas vezes nós não conseguimos colocar em prática todos os ensinamentos, todos os conceitos, todos os princípios de Cristo na nossa vida. E aí nós olhamos para Pedro e vemos justamente isso, esse homem que ele começa a caminhar com Cristo, e mais ou menos 3 anos e meio ele anda com Cristo. E ele teve a oportunidade de coisas extraordinárias na vida dele, de participar de coisas maravilhosas. Ele, por exemplo, participou do momento em que Jesus estava andando sobre as águas e os discípulos pensam que era um fantasma. Jesus fala, não sou eu, ele então é chamado, falou assim, então venha. Ele falou, se é o Senhor, Jesus, eu quero ir até o Senhor. E Jesus falou, venha, e ele anda por sobre as águas. Pedro esteve presente também no Monte da Transfiguração, aonde que ali estava, apareceu Elias, apareceu Moisés, e uma voz do alto falando que Jesus era o Filho de Deus. Ele tem a revelação pelo Espírito Santo que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que é o Salvador. São eventos extraordinários que ele participa, que era para ele ser uma pessoa totalmente diferente. Mas nem mesmo assim, com tantos milagres, com tantas coisas que ele viu, ele conseguiu se tornar uma pessoa diferenciada. Pois no momento que ele teve a sua maior provação, que ele teve um momento que ele precisava ter a decisão correta, certa, concreta, de que ele verdadeiramente era uma pessoa de Deus, uma pessoa transformada, ele falha miseravelmente, negando o seu mestre, negando o Salvador, Jesus Cristo, por 3 vezes. Isso foi uma grande decepção. E aí nós percebemos que Pedro, ele sempre quis ter a sua liderança segura, pautada nos seus conhecimentos, na sua forma de pensar, na força do seu braço, no seu entendimento.
E nesse momento mais drástico da sua vida, de maior aprovação, uma crise de identidade dentro dele, ele falha, se frustra, fica depressivo, quer largar tudo, largar a Cristo, quer ir pescar, chama pessoas ainda para ir pescar com ele, os outros discípulos, para irem pescar com ele. Porque a vida dele era conduzida, gerenciada pelo seu próprio eu. E quando nós gerenciamos a nossa vida, nós mesmos queremos gerenciar a nossa vida, vivemos a nossa própria vida, Cristo fala que nós estamos perdendo ela. Mas quando nós renunciamos a nossa vida por amor a Cristo, entregamos a Cristo a direção, a nossa vida ela muda e ela se transforma. E quando ele pega e percebe que o maior erro que ele havia cometido na sua vida, ele passa a buscar a Deus. Jesus tem misericórdia dele, se encontra com ele, mais uma vez dá mais uma chance para ele, e ele se encontra com Jesus. E aí ele começa a mudar a sua vida. Ele entende que ele precisaria de foco, ele precisaria de autodisciplina para que ele pudesse continuar a sua vida. No versículo 13, portanto, estejam prontos para agir, continuem alerta e ponham todas as suas esperanças nas bênçãos que será a vocês quando Jesus Cristo ele for revelado. Ele mostrando para que aqui nós precisamos ter autodisciplina para buscarmos e colocarmos em prática todos os princípios e orientações de Deus. Que nós precisamos ter foco para continuarmos focados, buscando a Cristo. Que essa busca ela tem que ser diária, ela tem que ser diariamente buscando. Cada dia nos humilhando, nos chegando diante dEle, pedindo a sua misericórdia para renovar as nossas forças, renovar a nossa fé, melhorar a nossa vida, a nossa condição. Desde já a Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Ele para e reflete na sua vida e percebe que precisava guardar o seu coração. No versículo 14, sejam obedientes a Deus e não deixe que a vida de vocês sejam dominadas por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Ele entende que naquele momento em que ele vacilou, era porque ele quis lembrar dos desejos anteriormente, na qual ele tomava a direção, ele fazia o que ele queria. E ele está falando, não façam como eu, tenha sua mente guardada, não faça de acordo com aqueles pensamentos que você tinha antigamente, o seu pensamento, a sua vida, os seus desejos têm que ser pautados diante da palavra de Deus, está alinhado com o reino de Deus, está alinhado com o reino dos céus. Aquilo que você quer, aquilo que você vai fazer para a tua vida, vai fazer com que o reino de Deus ele cresça, vai fazer com que o nome do Senhor ele se expanda, ele seja conhecido. O que você vai fazer é para glorificar o nome do Senhor, o que você vai fazer para honrar o nome do Senhor. Se não for, não vale a pena, porque em momentos, ou mais hoje ou mais amanhã, nós iremos cair. Pedro entende que ele precisava justamente de buscar a Deus com maior intensidade. E aí, quando nós olhamos isso e percebemos, a partir do capítulo 1 de Pedro, nós vamos analisar a epístola de Pedro. Essa carta de Pedro, ele fala a respeito dos seus irmãos que estavam nas 5 províncias que hoje faz parte da Turquia. Ele está ali encorajando seus irmãos a ficarem firmes na fé, a serem perseverantes diante das provações, diante das dificuldades, pois Cristo, em um momento oportuno, iria recompensá-los, dizendo para que eles não desistissem, pois as lutas elas viriam, elas seriam intensas, as provações seriam intensas, a apostasia viria, mas que eles continuassem firmes na fé, que eles continuassem buscando ao Senhor, acreditando, não desistindo, sendo perseverantes, pois ou mais hoje ou mais amanhã, eles seriam renovados, eles seriam transformados, e eles iriam receber o renovo de Deus, iriam continuar a sua vida em Cristo, iriam completar tudo aquilo que Deus havia chamado para que eles pudessem completar na vida dele. Pedro diz que o sofrimento deles era a prova de que eles estavam firmes na fé. Muitas vezes nós vacilamos, nós
perdemos a fé? Será que nossa fé ela está realmente alicerçada em Deus? Será que ela de fato ela está firme em Deus? Quando nós passamos provações, quando nós passamos por dificuldade, Pedro ele está falando que essa situação, essa condição, ela é permitida por Deus para saber como é que está fundamentado a sua fé. Pedro ele fala para os seus irmãos, fala assim, não se desesperem, Deus está permitindo que essas provações aconteçam na vida de vocês para entender como é que está a fé de vocês. Qual é o alicerce, onde que ela está alicerçada? Se ela está alicerçada na areia, nesses momentos mais difíceis que vocês estão passando, vocês vão abandoná-los. Mas se essa fé ela for firmada na rocha, em Cristo, não importa o momento, não importa a dificuldade, não importa quanto tempo dure, vocês vão permanecer firmes, vocês vão alcançar a vida que o Senhor prometeu para vocês, vocês vão cumprir o propósito de Deus na vida de vocês. E ele começa a encorajar, ele fala, nós devemos ser assim como Cristo. Porque Cristo também passou os momentos difíceis. Ele passou as perseguições. Ele passou as dificuldades. Porém, ele tinha um caráter de entregar nas mãos de Deus. A liderança de Cristo. A liderança de Cristo nele mesmo, liderando a si mesmo e liderando os outros. Era uma liderança de entregar nas mãos de Deus. De deixar Deus agir. Não era como a liderança de Pedro, que se bateu, levou. Mas Jesus Cristo, ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A liderança de Jesus Cristo é uma liderança centrada, concentrada, equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual. Confiando em Deus, que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria, ela virá ao amanhecer, porque Deus é fiel. Porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele não é homem para que mintas, e nem filho do homem para que se arrependa. E Jesus Cristo, Ele disse para que nós possamos fazer igual. Ele é o nosso exemplo. Esse é o nosso alvo. Cristo, Ele sofreu. Cristo, Ele padeceu. Mas Cristo confiou que Deus garantiria a vitória para Ele. E Deus exaltou Ele sobremaneiramente. Porque Deus, Ele é o justo juiz. Pedro mostra que antes de tudo na nossa vida, nós precisamos honrar, exaltar e glorificar ao nome do Senhor com a nossa vida, com as nossas atitudes. Pois diante das falhas, diante das dificuldades, diante das adversidades da vida, somente Cristo é que pode nos resgatar, nos limpar, nos purificar, nos lavar, nos remir, nos levantar e colocar diante dos homens e dos anjos como espetáculo por Deus, porque Ele te fez para vencer. Pedro também lembra que a razão de qual nós fomos chamados por Cristo é justamente para isso, para que nós possamos, além de sermos salvos, nós possamos proclamar o amor de Deus. As lutas elas virão, e Cristo nunca nos enganou. Cristo ele sempre foi muito claro, dizendo que no mundo teremos aflições, mas precisamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Nós teremos aflições, o inimigo vai se levantar, a Bíblia diz que ele fica rugindo como um leão buscando a quem ele possa tragar. E ele vai buscar de todas as formas querer nos desestabilizarmos sentimentalmente, espiritualmente, na forma conjugal, na vida financeira, na saúde. Mas lembre-se que Cristo está conosco. Ele é a nossa força, a nossa herança, a nossa garantia, a nossa salvação. E nós precisamos nos apegar a Ele, confiarmos nele, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, pois certamente debaixo das suas asas nós estaremos seguros. E nós vemos aqui agora um homem que ele estava vivendo uma vida, que ele queria fazer as coisas que ele achava melhor. E ele teve uma vida frustrada, uma vida fracassada, uma vida de muita confusão. Mas a partir do momento em que ele começa a buscar Deus, no momento em que ele começa a pedir direção de Deus, orientação de Deus, a sua vida ela começa a ser transformada, ele começa a ser encorajado, ele começa a fazer coisas maravilhosas. E de um homem, um líder, que era
bruto, que era um homem ignorante, que era um homem violento, que era um homem precipitado, ele passa a ser agora um homem prudente, um homem calmo, um homem equilibrado, um homem cheio do amor de Deus, do Espírito de Deus, porque vale a pena seguir as orientações do Senhor nas nossas vidas. Com isso nós aprendemos pelo menos 4 coisas, resumindo aquilo que Pedro, aconteceu com ele. Aprendemos que Pedro, se nós tivermos a disposição de nos humilharmos diante de Deus, Ele vai nos exaltar. A Bíblia fala que Deus, Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça para o humilde. Quando nós nos chegamos diante do Senhor, nós nos humilhamos. Quando nós buscamos a Ele, quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, quando reconhecemos as nossas fragilidades diante do Senhor, Ele vai nos exaltar, porque Ele sabe que nós não iremos trazer a glória para nós, mas iremos dar a glória para Ele. E quando nós damos a glória para Ele, o nome dEle é glorificado, pessoas se rendem ao seu amor e pessoas recebem a salvação. A segunda coisa que acontece é quando nós entendemos que a nossa identidade, ela deve ser como a de Cristo, porque identidade significa ser igual a alguém. Nossa identidade, ela deve ser como Cristo, e aí nós passamos a viver uma vida extraordinária, pois Cristo, Ele diz que Ele é o caminho, a verdade, a vida, Ele é o príncipe da paz, Ele é o lírio dos vales, é a estrela da manhã. Quando nós passamos a viver a identidade de Cristo, nós começamos a viver aquilo que nós somos chamados para ser, para vivermos, para andarmos, para sermos nessa terra. E a nossa vida, ela se torna um fardo leve, pois tiramos aquele peso de nós. Pois quando nós vivemos uma vida de pecado, queremos viver aquilo que nós achamos que é melhor, nós estamos levando o nosso fardo. Mas Cristo falou assim: deixe seu fardo para mim, leve meu fardo, pois o meu fardo é leve e é suave. É justamente isso, é tirar a nossa identidade, que nós ascendemos no meio, aquelas pessoas que estão à nossa volta, que nós nos acostumamos, que nós aprendemos com elas, mas aprender com Cristo, a viver uma vida de forma equilibrada, emocionalmente e espiritualmente, de acordo com os princípios e com os fundamentos da palavra de Deus, isso vai nos fazer viver uma vida mais leve, uma vida mais segura, uma vida mais feliz e uma vida de esperança, pois viveremos com Cristo para sempre. Quando nós buscamos fazer aquilo que Cristo Ele fez, como Cristo Ele fez, nós nos tornamos pessoas que buscamos santidade, pois a Bíblia diz: sede santo, pois Cristo é santo, pois eu sou santo, Deus é santo, e nós precisamos santificar a nossa vida. Quando nós buscamos a santidade, quando nós buscamos a humildade, quando nós buscamos nos humilhar, nós recebemos a ajuda de Deus para as nossas vidas. Quando nós deixamos de lado que nós precisamos separar, queremos não apenas as coisas desse mundo, mas precisamos pensar nas coisas lá do alto, daquilo que o Senhor quer para nós, a vida eterna. Aí Deus, Ele começa a nos ajudar, nos orientar, começamos a ter inspirações para tomar atitudes que sejam prudentes, sejam coerentes com aquilo que Cristo, Ele nos chamou para fazermos. E com isso cumpriremos o nosso propósito. Desejamos ser modelos de fé, de esperança, um modelo de vida para outras pessoas, que já que Cristo, além de nos amar, querer viver conosco a vida eterna, Ele nos chamou para chamarmos, nos abençoou para abençoarmos, nos chamou para anunciarmos as coisas boas que Ele fez na nossa vida, que Ele tem feito na nossa vida e que Ele ainda vai fazer na nossa vida. Nós devemos buscar a viver uma vida correta, uma vida íntegra, uma vida de renovo, de restauração, de conversão, de arrependimento diante dEle, pois só assim cumpriremos o propósito das nossas vidas aqui nessa terra, glorificaremos o nome do Senhor Jesus Cristo e seremos pessoas que o Senhor diz: servo bom e fiel.
Assim como Pedro, que era um homem brusco e se transformou num homem fabuloso, escrevendo essa epístola a ponto de encorajar os seus irmãos na fé, pois ele havia passado experiência empírica, sofrendo, passando dificuldades, sendo tentado, perdendo, vacilando, caindo, dando as suas recaídas, voltou e buscou o Senhor. Ele está firme para orientar os seus irmãos na fé, que estavam ali naquelas províncias, a permanecerem firmes. E por causa dessas palavras, dessas orientações, muitas pessoas mudaram. E as suas palavras, enquanto existir vida aqui nessa terra, as pessoas irão lembrar desse homem que mudou a vida e a história de muitas pessoas por onde ele passou, porque ele deixou de viver a sua própria vida para viver a vida de Cristo, e ele passou a viver todo o seu potencial que Cristo havia lhe chamado para ser. Cristo, ele te chamou com um propósito específico. Ele te chamou para você ser mais do que vencedor. Ele te chamou para que você possa pegar e cumprir tudo um propósito nessa terra. E se você continuar firme no Senhor, se você continuar buscando, se você continuar se rendendo a Ele, você vai completar tudo aquilo que Cristo chamou para ser, e o nome do Senhor Jesus Cristo será glorificado. Eu quero te convidar a orar comigo, a colocar-se de pé, para que você possa ser não aquele Pedro do passado, aquele Pedro que tinha uma liderança cruel dele mesmo e das pessoas que estavam à sua volta, para ser o Pedro, aquele Pedro da epístola de Pedro, a ser um homem transformado, um homem usado, um homem inspirado por Deus, um homem que era liderado pelo Espírito de Deus, um homem que vivia a vida de Cristo e deixou a sua marca na humanidade. E enquanto o mundo existir, as pessoas irão aprender com a vida de Pedro. E você foi chamado para viver em memória eterna, como diz Salmo 112. Meu Deus,